Oi, tudo bem? Vamos para mais uma pintura de paisagem. Primeiro eu marco aqui a linha do horizonte, para cima do meio um pouco da tela. E continuo desenhando aqui onde vai ficar o mar. É apenas um rascunho que eu estou fazendo para depois pintar com tinta. Aqui vai ficar uma casinha. E aqui vai ficar dois coqueiros. Tenho um vídeo de desenho dessa paisagem aqui no canal. A diferença dessa é que a lua vai ficar no centro da paisagem. Aqui eu desenho uma montanha. Agora eu começo a pintar com essa trincha 1,5 de seda da Condor. Eu vou deixar o nome desses materiais embaixo do vídeo na descrição. E essa cor é o azul celeste. Com a mesma trincha eu também vou colocando um pouco de branco. E já venho com o azul celeste novamente. Aqui embaixo eu misturo com azul marinho. E com a mesma trincha eu faço aqui algumas nuvens. Estou fazendo as nuvens com um pouco de azul marinho e azul celeste. Essas nuvens não são muito escuras, não. Continuo com a mesma trincha e o azul celeste. Com um pincel grande de cerda natural, eu ponho aqui um pouco de branco e espalho assim levemente para fazer o reflexo da lua. Agora continuo com a trincha, 1,5 da Condor e o azul celeste, e já em seguida já ponho também azul marinho e faço essa mistura com esse movimento na horizontal.
azul celeste novamente, e com a mesma trincha sem lavar eu ponho também o marrom e vou misturando aqui. Ponho ocre e ouro. Ao mesmo tempo que eu vou colocando ocre, eu ponho também um pouco de marrom e vou misturando. Com a mesma trincha sem lavar, eu venho com o branco e deixo essa parte aqui mais clara. Veja aí como eu estou fazendo. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito de pintar com essa trincha. Ela não está da forma como a gente compra. Ela vem muito grande, eu corto ela mais um pouco e passo assim na lixa. Ainda com a mesma trincha, eu continuo pintando agora com o ocre. Ao mesmo tempo eu ponho um pouco de marrom e também sépia. Agora eu pinto a casinha com esse pincel chanfrado número 14. Pode ser também um pincel chato, reto. É um pincel de pelo. E comecei a pintar com o marrom, mas depois eu ponho outras cores. Vou pôr um pouco de ocre e também um pouco de azul. Um pouco de sépia aqui embaixo da casinha.
Misturo com preto também. Começo pintando essa montanha de preto e sépia. Eu estou escurecendo um pouco essa parte aqui do mar e estou fazendo com a mão bem leve e pouca tinta. Com o pincel língua de gato, eu venho aqui com o verde musgo e com batidinhos bem leve eu deixo um pouco mais esverdeado essa parte de cima da montanha. Com o sépia eu pinto essa árvore que fica de trás da casinha. Ponho também um pouco de preto. E um pouco de verde mais em cima, com esse pincel língua de gato de cerda natural. Agora eu começo pintando o telhado com esse pincel chanfrado número 14 de pelo e o preto. Já lavei o pincel, agora eu venho com esse mesmo pincel chanfrado número 14, ponho o branco na ponta do pincel, só na parte que fica para baixo, e com a mão bem leve eu faço aqui algumas ondas.
Agora eu já pinto a lua com o branco. Se você está começando, você pode pintar também com um pincel mais fino. Um pouco aqui de espuma, mas tem que ser fraquinho, veja aí. Eu deixei secar essa parte que eu já fiz para ficar melhor de trabalhar o restante da pintura. Agora com esse pincel fino número 4, pode ser também o número 0, 2, eu ponho azul marinho e azul celeste e deixo um pouquinho mais escuro esse lado aqui da lua. Ponho também um pouco de branco. Com o pincel chanfrado de pelo número 14 e o preto, eu pinto 2 coqueiros. Eu não estou começando bem no finalzinho da tela. Depois vocês vão ver, porque a filmagem está cortando um pouco aqui embaixo da tela, mas depois vocês vão ver completo. Um pouco de preto aqui também na sombra da casinha. Com o pincel fino e preto, eu pinto aqui a sombra dos coqueiros. Com o pincel chanfrado número 14 de pelo, eu pinto aqui as palhas, começo com o preto. Com o mesmo pincel sem lavar, ponho um pouco de sépia.
Ainda com o mesmo pincel sem lavar, eu ponho também um pouco de verde musgo. Mais um pouquinho de preto. Ainda com o pincel chanfrado, eu começo pintando a cobertura da casinha com o marrom. Esse detalhe também pode ser pintado com o pincel fino. Agora eu venho com o ocre.
Com o pincel de cerda língua de gato, eu deixo um pouquinho mais claro esses matos com o amarelo limão. Um pouquinho de sépia e verde aqui embaixo. Faço aqui alguns matos. Eu vou cobrir essa marcação que eu acabei fazendo muito escura. Com o pincel fino e o sépia, eu faço aqui uma sombra. E assim eu termino a minha paisagem. Espero que tenham gostado, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Você também pode compartilhar e ajudar esse canal. Abraço e até o próximo vídeo.